Estamos em frente ao Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, um mosteiro que, em conjunto com o Mosteiro de Cós, tem heranças gastronómicas muito valiosas dos monges e monjas de Cister. Monges estes que criaram as primeiras receitas dos doces conventuais. Vamos entrar e ver onde eram então confeccionadas estas receitas tão tradicionais e tão típicas de Alcobaça. Mas primeiro precisamos de conhecer um pouco mais da história do Mosteiro de Alcobaça e da Ordem de Cister. O mosteiro é então a primeira obra plenamente gótica erguida em solo português, tendo sido começada a sua construção em 1178 pelos monges da Ordem de Cister, depois de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, ter doado a São Bernardo muitas terras na região de Alcobaça em cumprimento da promessa feita em 1147, a quando a conquista de Santarém. O Mosteiro de Alcobaça está classificado como Património da Humanidade pela Unesco desde 1989 e como Monumento Nacional Português desde 1910. A 7 de julho de 2007 foi também eleito como uma das 7 maravilhas de Portugal. Mas o que é a Ordem de Cister? A Ordem de Cister foi fundada em 1098 por Roberto de Molesme e foi estruturada por Estevão Harding, o seu terceiro abade, e obteve a aprovação papal em 1119. Apesar de se ter distinguido no início pela simplicidade, foi enriquecendo com o controle de extensos territórios, tendo para isso contribuído o domínio exemplar das técnicas agrícolas, bem como as frequentes doações de reis e nobres, como o caso de Dom Afonso Henriques. Em Portugal, os cistercienses estabeleceram-se por volta de 1143 a sul do Lamego, em São João de Tarouca, e em 1153 em Alcobaça, que é então neste local que se encontra o mosteiro, que é o mais importante monumento desta ordem, o Mosteiro de Alcobaça, que caracteriza o gótico em Portugal. Os mosteiros cistercienses foram suprimidos em 1834, ano da extinção das ordens religiosas. A Ordem dos Trapistas também se separou da de Cister e atualmente os seus membros dedicam-se apenas à pastoral e à educação. Agora sim podemos começar a falar então dos doces conventuais, mas antes deixo-vos com algumas imagens da imponente cozinha do Mosteiro de Alcobaça. Encontramos neste momento na cozinha do mosteiro, debaixo desta chaminé imponente, toda forrada a azulejos, tal como toda a cozinha. Aqui foram confeccionados, entre outros, mas também diversos doces conventuais. Com a introdução e notoriedade da produção de cana-de-açúcar na Ilha da Madeira, surgiu um ingrediente novo e barato. Também o facto de Portugal ser o maior produtor de ovos da Europa entre os séculos XVIII e XIX ajudou à criação destes doces conventuais. Devido ao facto de muitas vezes apenas as claras dos ovos serem exportadas porque serviam para a produção de vinho e para engomar roupas dos nobres, havia um grande excedente de gemas de ovos que não eram consumidas. Assim, aliado também à disponibilidade de tempo das freiras, estas começam a juntar as gemas e o açúcar e criam então as receitas que hoje conhecemos como os doces conventuais. Tive o prazer de falar com Cristina Serol, uma funcionária da Câmara Municipal de Alcobaça, envolvida na realização da primeira mostra de doces conventuais de Alcobaça. Esta mostra de doces é então uma feira que se realiza anualmente no Mosteiro de Alcobaça desde 1999, que conta com diversas pastelarias a nível nacional e mais recentemente internacional, onde todas elas mostram e vendem os seus doces conventuais. Olá a todos, então estamos aqui hoje com a Cristina Serol, funcionária da Câmara Municipal de Alcobaça. Vamos aqui então tentar saber um pouco mais sobre esta mostra internacional dos doces e licores conventuais. Cristina, sei que passaste também pela organização da feira no início. Queríamos então saber como é que surgiu então aqui esta mostra dos doces e licores conventuais. Então, a mostra surge de uma vontade do executivo da altura, que em 99, que entendeu que se deveria fazer alguma coisa sobre um legado tão importante que monges e monjas nos tinham deixado. Foi estudada algumas hipóteses e chegou-se à conclusão que a doçaria estava esquecida e que deveria ser relembrada, posta de novo no seu devido lugar. E fomos à procura, portanto é uma mostra que concentra não só as pastelarias locais como nacionais, primeiro e agora já internacionais. Tem uma particularidade que foi desde a primeira edição que fomos tentar ter também a presença de monges e monjas, ou mosteiros ou conventos, portanto freiras ou frades,
e nós conseguimos isso em Alcobaça. É para mostrar que era uma pastelaria única, uma doçaria única, que era feita pelas monjas ou pelas suas criadas, porque normalmente para os mosteiros e para os conventos, principalmente os mais importantes, iam pessoas, mulheres, ou viúvas, ou isso é uma coisa que tu vais aprofundar com certeza agora nos teus estudos, mas filhas de famílias abastadas que tinham em casa as suas criadas e que as acompanhavam depois para os mosteiros e para os conventos. E, portanto, a partir daí houve um estudo, houve uma procura de sítios, principalmente na altura até onde houve mosteiros cistercienses, onde há os edifícios, mas não... Exato. Porque atualmente em Portugal só temos 3 monjas da Ordem de Cister, apesar de haver umas trapistas agora em Bragança, recentemente se instalaram em Bragança. E, portanto, nós temos aqui uma mostra a nível nacional, houve essa preocupação de se convidar pastelarias ou mosteiros de todo o país, particularmente onde haveria na altura mosteiros cistercienses. E depois, mais tarde, houve a internacionalização, que fomos buscar alguns países estrangeiros que também têm participado connosco, e também temos as ilhas, mas isso é Portugal. E quando é que foi a primeira edição? Em 99, 1999. Pronto. E, ou seja, esta mostra é algo que traz muita gente nesta altura. Como é que contribui assim para o turismo aqui a nível de Alcobaça? A mostra foi pensada para ser no inverno, até por uma questão de conservação dos alimentos, dos doces, para não corrermos o risco de poder haver deterioração, se bem que os doces conventuais são feitos com os pontos de açúcar muito fortes e que não se estragam assim facilmente, mas que no verão já se sabe tem que se ter mais cuidados. E foi pensado exatamente para ser ali antes do Natal, uma altura em que há menos visitas, portanto ali em novembro, na altura, há menos turismo normalmente, e para dar também algum movimento à terra, para além de trazer o reconhecimento que os doces merecem. E traz de facto uma notoriedade de Alcobaça e uma afluência. Quem passa por Alcobaça de facto nessa altura vê as filas e filas que há ali para entrar na mostra. Pronto, traz não só pessoas locais, como também pessoas de todo o lado. Pronto. Ok. Obrigada, Cristina, pela tua participação. Saímos da cozinha para entrar numa das principais salas da mostra de doces conventuais de todos os anos. Aqui estão sempre presentes diversas pastelarias a mostrar os seus diversos doces todos os anos, desde 1999. Estamos aqui na Casa dos Doces Conventuais em Alcobaça, com a Graça. Vamos então agora fazer-lhe umas perguntinhas, vamos entrar também para ver o que ela nos tem para mostrar. Graça, conseguias contar-nos só um bocadinho da história da Casa dos Doces Conventuais?
casa há 40 anos, a fazer aquilo que se a dar continuidade àquilo que se fazia no antigamente, doces que estavam escritos e que já não apareciam, nunca apareceram nas pastelarias, sim em senhoras em casa, pronto, que davam um bocadinho, que davam continuidade a este doce, as pastelarias não tinham. E quando abri há 30 anos foi realmente, marquei a diferença, porque um doce conventual com um ponto de açúcar de gema, e utiliza-se a gema, água e açúcar fervida conserva o doce, que é o mais importante de perceber, que era tudo feito com o xarope de açúcar, não é? Natural, e depois tendia-se a gastar gemas de ovos, porque as claras eram precisas. E assim, com o que havia escrito, tentar diluir o máximo dos açúcares, porque eram medidas excessivas, medidas as receitas vinham com um arrátel de açúcar, e não tinha acesso a saber, não é? Teve que ser com muita pesquisa, muito intensa e a querer, porque é um doce maravilhoso, é uma arte, é literalmente uma arte. Desde o trabalhar do produto mais artesanal possível, a desclarar o ovo diariamente, e só preciso das gemas. Antigamente precisava-se era das claras e sobravam-se as gemas. Por isso aproveitaram-se. Vocês são então uma das casas mais antigas também aqui da Alcobaça? Sim, sim, sou mesmo a casa mais antiga. A casa mais antiga. Eu abri com esta arte. Depois, em 1999, quando há os doces conventuais em Alcobaça, não é? Que o município faz a primeira edição, aí ajudou a nível destas casas, não é? Porque nós hoje recebemos turismo de todo lado, não é? Que já me estavas a perguntar e a querer perceber um bocado isso. Nós recebemos hoje turismo de todo lado, vem gente realmente de todo lado, onde este doce é pedido. Já é pedido pelo nome. Vêm e pedem uma sopa dourada, um docinho do céu, porque também estes doces, um papão de anjo, que é este o amarelo, o pudim dos Prados do Mosteiro de Alcobaça, e aí estes amarelos, as gemas, aquilo que se pretende gastar e aquilo que se... E hoje o cliente já pede, hoje o próprio turismo não é só pedir o pastel de nada, que é uma sorte para nós. Vocês então participam na mostra dos doces do José Manuel? Claro, nem podia deixar de ser, sendo de Alcobaça e com o doce 30 anos. Sim. E consegues então apresentar-nos o que temos aqui agora? Olha, eu trouxe os fiozinhos de ovos, que hoje qualquer coisa se faz e se guarnece, e ainda continua a ser uma das coisas finíssimas do que é um fio de gema, não é? Que é um trabalho artesanal máximo, mas como o ovo que faz o ovo consegue fazer assim um fiozinho de ovo. O tocinho do céu, que há 24 tocinhos de céu diferentes a nível nacional, cada convento tinha o céu. Por acaso eu sou premiada, não está aqui o prémio ao pé, mas sou premiada com o tocinho de céu sendo dos melhores. O pudim dos Frades, eu ainda mantenho as características antigas do açúcar, que é o pudim água, açúcar fervida, em 113 graus Celsius, e depois cai a gema em fio para poder formar um veludo. E o papão de anjo, que é uma base de gema sem açúcar, e depois tem os ovinhos moles, ovos moles. E é isto. Também já colaborei com o Sr. Chefe Silva, que foi uma honra para nós. Foi também que escreveu este livro que temos aqui? Sim, foi uma honra para nós podermos colaborar com algumas receitas, e faço sempre e convido toda a gente a querer vir a Alcobaça, não só ver o mosteiro ou aquilo que a Alcobaça tem, mas sim verem à Casa dos Doces Conventuais e virem procurar receitas que fazem parte da história. Receitas que são o trabalho de mãos e tachos de cobre para poder aparecer este doce diariamente. Hoje a indústria passou-nos à frente, mas nós somos persistentes e continuamos aí a tentar todos os dias fazer este doce e seguir com frente. Obrigada, Graça. Obrigada também pelo convite, um beijinho, tudo bom. Obrigada. Il se fece no Senhor, Senhor.
Chegamos agora à Pastelaria Alcoa, a pastelaria de doces conventuais mais premiada e mais conhecida em Alcobaça. Foi fundada em 1957 e é um dos locais de visita obrigatória para quem visita Alcobaça. Neste momento é propriedade de Paula Alves e do seu marido desde 1983 e Paula diz que o sucesso da casa se deve à qualidade e à tradição e que depois disso vem a paixão, o amor e a dedicação pelo que fazem. O seu doce mais vendido é a cornucópia e eu não podia terminar este trabalho sem provar pela 1000ª vez uma cornucópia da Pastelaria Alcoa. E com uma cornucópia já a meio da Pastelaria Alcoa, dou como terminado este trabalho sobre os doces conventuais. Obrigada!